boa tarde, minha amiga. Boa tarde para você. Pensou que eu havia sumido e havia desistido de você, né? Foi nada, foi só uma estratégia para você sentir saudades de mim. Gente, eu tô aqui para nós continuarmos com a série Saindo do Ponto Morto. E eu quero dizer para você que eu tô muito feliz, mas muito, muito, muito feliz mesmo. Gente, essa série tá um sucesso. Vocês não têm ideia de quanta mensagem eu tenho recebido em inbox. E muita gente tem entrado em contato através do Instagram, através também do meu WhatsApp, para contar, gente, como tá sendo maravilhoso esse tempo. Como que essas lives, esse assunto, esse conteúdo tem contribuído para com o crescimento emocional. Então, assim, valeu a pena, sabe? Deus realmente sabe o que tá fazendo, né? Quando me despertou, quando usou uma preciosa para falar comigo, para me dar esse impulso que eu precisava no meio de tanto trabalho, eu não estava conseguindo ter tempo para poder fazer isso e não estava muito afim de fazer isso. Porque a gente sabe que assim como nós temos pessoas que nos dão feedback dizendo o quanto foi maravilhoso, nós temos pessoas que nos ignoram. Mas a gente vai só olhar para o lado positivo, para aquilo que é bom, não é mesmo? Então vamos lá? Então hoje a gente vai falar do quê? Hoje a gente vai falar que cada sonho que você deixa para trás é um pedaço de você que deixa de existir. Minha amiga, é muito sério essa história de deixar sonhos para trás, de não viver os seus sonhos, de não correr atrás. Então, quero dizer para você que eu sinto muito, mas a verdade precisa ser dita. Nesse passo, nós vamos falar sobre o motivo pelo qual nós mulheres paramos de sonhar. Ou porque quando sonhamos, nós focamos em realizar apenas algo para a família ou para os filhos. Bom, isso basicamente está relacionado a uma crença limitante. A primeira crença limitante é que foi colocado em nós uma religiosidade extrema, a qual diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, e nós fomos ensinadas que amar o próximo como a nós mesmos é fazer para o outro tudo o que nós queríamos que fizessem pela gente. E isso inclui esquecer da gente e deixar a gente lá sentadinha em segundo plano. Outra crença que foi colocada em nós é que os nossos filhos estão acima de nós mesmos. Que boa mãe é aquela que planeja em primeiro lugar a vida do teu filho e acaba se anulando por isso. Por quê? Eu já vivi bastante, agora eu preciso viver para essa nova geração, eu preciso cuidar para que ele seja o bambambam e acabo simplesmente esquecendo de mim. Bom, isso é uma crença limitante, isso está relacionado ao nosso instinto materno e não tem jeito. Nós mulheres somos maternais. Vamos cuidar muito bem daqueles que nós amamos. Isso, inclusive, consiste nos nossos filhos, nos nossos maridos. E naquelas pessoas que são amigas de verdade, naquelas pessoas que estão por perto. Então a gente foca. Só que o problema é que em um determinado momento, todos os desejos e sonhos estão direcionados apenas aos outros. Ou seja, acontece uma autoanulação realizada com todo sucesso. Você acaba esquecendo de si. Você acaba se autoanulando porque você coloca como prioridade o bem-estar daqueles que estão. Para aí, pensa comigo. Se eu quero que o meu filho seja alguém bem-sucedido, seja um homem de bem, uma mulher de bem, então qual é
a maior eficiência, o maior método com maior eficiência sou eu viver a vida dele, tentar ensinar ele tudo para que meu filho não erre nunca e focar todas as minhas forças para que ele seja um excelente profissional, ou eu ser o exemplo. É isso que nós precisamos entender. Quando nós queremos o bem dos nossos filhos, nós não temos que focar na vida deles e nos autoanular pelo bem dos nossos filhos para que eles sejam prósperos. Você precisa fazer com que eles possam imitar você. Sabe aquela palavra, aquele versículo que Paulo diz assim: sede imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Vocês já notaram que eu gosto de usar a Bíblia em tudo, né? Por quê? Porque ela é o maior manual de vida que a gente conhece, sabe? Os melhores conselhos e os maiores exemplos estão lá. Então, se ele diz, seja imitadores de mim, como eu sou de Cristo, então eu posso ter um arquétipo, ou meu marido ama quando eu falo essa palavra arquétipo, ele ri até de orelha a orelha, que acredito que acha super engraçado. Mas vamos para coisa séria, né? E ele tá aqui agora comigo. Vamos para coisa séria. O que é mais interessante? Eu ser exemplo, eu me espelhar em alguém que é um grande exemplo para mim, ou simplesmente eu querer o bem dos meus filhos, mas não fazer nada por mim. Quando eu me anulo, quando eu deixo de existir, eu não estou sendo exemplo, eu não estou sendo luz, eu estou simplesmente botando o dedo no interruptor e pagando a minha luz. Só que você precisa entender que você nasceu para brilhar. Você precisa entender que você nasceu para ser luz do mundo. E a luz faz o quê? Clareia, ilumina, brilha. Você nasceu para ser sal da terra. O sal faz o quê? Dá sabor. O sal é um diferenciador. Cozinha um arroz sem sal. Eca, horroroso. Agora coloca sal na medida certa. Não existe nada mais gostoso do que um arroz cozido na hora, quentinho, com aquele tempero exato, ó, da pontinha da orelha. Então é isso que você tem que entender. Você também nasceu para fazer a mesma coisa. Quando você foca no seu filho, no seu marido, no bem-estar dos outros, você se anula, você deixa de existir. Quando você deixa de existir, você deixa de ser exemplo. Pai, mãe, você nasceu para ser exemplo, ok? Então, quando isso acontece, quando você começa a colocar a prioridade dos seus filhos, do seu marido em primeiro lugar antes da sua, e aí acontece aquela autoanulação com sucesso, opa, é hora de pensar, sinal vermelho, é assim, sinal vermelho gigantesco. Você não está vivendo o seu processo natural. Você está se auto-sabotando. Precisa, urgente, reaprender a sonhar, a ter metas, a ter objetivos e que sejam só seus, que não envolvam outra pessoa. Para nós sermos realmente felizes e realizados, eu preciso ter metas que é somente minha. Não envolve ninguém, não envolve meus filhos, não envolve a minha mãe, não envolve meu marido, não envolve meu ministério, envolve a mim, somente a mim, máquina. E é isso que você precisa entender. E antes que você pense, mas isso não é egoísmo? Claro que não. Como que você vai influenciar positivamente a sua família se você está doente? Como que você vai influenciar positivamente, como pastor, por exemplo, no meu caso, a minha igreja, as minhas ovelhas, se eu estou doente, se eu estou me autoanulando? Não está certo. Isso é limitação. E toda minha limitação
ela é um prejuízo, ela tira a nossa essência. É desolador observar mulheres maravilhosas, fortes, com uma história de vida incrível, com um potencial incrível, mas que ela não sabe descrever os seus sonhos. Quando você pergunta para as mulheres, e aí? Eu, como psicanalista, às vezes olho para as minhas clientes e digo, e aí, minha linda? E aí, princesa? Qual é o seu maior sonho? Bom, ela não sabe descrever os seus sonhos, sabe por quê? Porque a sua prioridade são as demais coisas. A sua prioridade é o filho, a sua prioridade é o marido, a sua prioridade é a carreira de sucesso. Nós temos que entender que a nossa prioridade deve ser nós, estar em primeiro lugar. Então, o que eu percebo? Eu percebo que essas mulheres perderam a sua própria essência após trabalhar tanto pelas conquistas daqueles que elas amam. E aí chega um momento que cada um vai viver a sua história. E essa mulher sente um vazio no coração. Ela olha para o lado e ela se sente desolada. Ela se sente inútil. Ela se sente descartável. Por quê? Porque ninguém vai te carregar na história dele. A história dele é dele, ele vai viver ela. E nem sempre você vai caber dentro da história, do projeto, do propósito do outro. É isso que você precisa entender. Então, nós vamos entender aqui que durante a nossa vida, a gente perde tempo demais pensando nos outros. É hora de você refazer a sua rota e olhar para dentro de você. E eu quero te mostrar aqui algo alarmante. Durante a pandemia, eu atendi muitas mulheres. Eu posso afirmar que pelo menos metade dessas mulheres, elas estavam insatisfeitas, empurrando a vida com a barriga dia após dia. E se você pudesse escolher o que você estaria fazendo nesse momento? Como seria a sua vida nesse momento? Bom, se eu disser para você que hoje eu estou fazendo exatamente aquilo que eu adoraria fazer e aquilo que eu sonhei a fazer, e confesso para você que eu tive um grande incentivo para ser quem eu sou, para me tornar quem eu me tornei. E isso foi como? Foi com uma parceria imensa. Confesso que o meu marido teve muito a ver com essa minha escolha, com esse meu posicionamento. Mas detalhe, ele não viveu a minha vida, assim como eu não vivi a vida dele. Nós sabíamos que tínhamos que ter prioridade, uma prioridade como casal. E tínhamos, e temos. Mas nós sabíamos também que cada um de nós precisava viver a sua própria história para que nós pudéssemos alcançar a nossa prioridade como casal, para que nós pudéssemos encontrar a felicidade de vida. E eu fico feliz, sabe? Eu fico muito feliz com o que está acontecendo agora na minha vida. Eu fico feliz com o que está acontecendo talvez na sua vida, se você se posicionou. O fato de você ter passado por aqui, o fato de você parar em algum momento da sua vida para assistir esse vídeo, me faz ficar feliz. E sabe como eu sei que em algum momento você vai parar para assistir esse vídeo? Porque eu recebo todas as notificações. Tem vídeo que alcançou mais de 1000 visualizações. Isso significa que mais de 1000 pessoas pararam para assistir, ou seja, foram tocadas, inspiradas pelo Espírito Santo para estar aqui. E as inúmeras mensagens que eu recebo, tanto no meu Instagram como feedback no meu PV, como as que eu recebo no meu próprio WhatsApp, me mostram que eu estou atingindo o alvo. Que mulheres, as mulheres culturalmente costumam abraçar muito mais do que deveriam. E elas ficam sobrecarregadas. E o que me deixa feliz é que em algum momento elas entenderam isso e esse vídeo vai ser bênção na vida de alguém. Então vamos seguir em frente? Bom, difícil hoje em dia encontrar uma mulher que não se sinta assim.
Ou como eu costumo dizer para você, é um desafio encontrar uma mulher que não está sobrecarregada. Mas não é somente uma questão maçante do nosso cotidiano, com casa, filhos, profissão, mas principalmente no emocional. Porque além de carregarmos sempre algum tipo de culpa, nós também somos agente, nós também estamos agendando e dando colo para alguém, carregando alguém e sendo a agenda de alguém. É triste, né? Pois é. Quem tem filho sabe que na hora do sufoco é para a mãe que eles correm. Quem é casada, quem tem um namorado, seja lá o que for, sabe que o marido na hora do sufoco ele sempre vai lembrar dela. Ela acaba sendo a agenda dele também. E isso, com o tempo, sobrecarrega. Tudo isso é lindo, tudo isso é incrível. Mas imagina se nós não usássemos toda a força para impulsionar a nossa própria vida pessoal. Seja ela financeira, emocional, profissional ou espiritual. Use a força que está dentro de você. Dentro de você existe uma força incrível. Sabe, Jesus quando ressuscitou e ele subiu, ele voltou aos céus, ele disse assim, eu vou deixar para vocês um consolador, um ajudador. Nossa, é incrível. Então dentro de você habita uma força incrível. Porém, na correria do dia a dia, com 1000 coisas para fazer, nos deixamos de lado. Arriscamos da nossa agenda a palavra não e começamos a abraçar um mundo. E mais do que podemos carregar, não é mesmo? Sim, mas carregamos mesmo assim. E isso vai nos esgotando emocionalmente, vai danificando a nossa saúde física, mas mesmo assim nós continuamos carregando o mundo nas costas. Quanta carga! E eu penso que é difícil, que é desafiador mesmo manter essa postura firme e correta com tanta carga nos ombros. É natural nos curvarmos em algum momento perante a vida e sucumbir com tudo que nós aguentamos. E é a metáfora de quem carrega mais do que pode suportar. Carregamos, somos capazes de coisas grandiosas. Mas você acredita nisso mesmo? Quando você leu essa frase, pensou em quem? Vou dizer de novo. Somos capazes de coisas grandiosas. Você pensou em você? Ou você pensou em alguém à sua volta que fez coisas grandiosas ou que você vê que pode fazer coisas grandiosas? Agora ouça essa frase de novo. Somos capazes de coisas grandiosas. Agora você pensou em quem? Você está imaginando todo o poder que está nas suas mãos? Veja bem, se você é casada e contar ao seu companheiro ou sua companheira, se você é um homem, que vai casar, que vai correr atrás da carreira dos seus sonhos, nem que tenha que começar do zero, você vai ouvir palavras de incentivo ou você vai ouvir palavras de dúvidas? Se você ouvir palavras de dúvidas, como você vai se sentir? Vai se sentir culpada? Talvez dividir melhor as tarefas da casa com os filhos, com seus maridos, com seu marido, para que você possa alcançar, para que você possa ter energia suficiente para realizar os seus sonhos? Lembrando que no caso dos homens, essa realização, essa busca profissional, da realização profissional, é sempre motivada por nós esposas, que faz tudo para que nada fique no seu caminho, inclusive garantindo horário de lazer, descontração. É muito raro que homens, na sua organização de horário, se preocupem com os filhos, com a casa, com a esposa, com os lares. Bom, eu não quero generalizar e eu não vou generalizar porque isso não é do meu feitio. Mas claro que existem exceções. Mas como via de regra, isso acontece na maioria dos lares que eu particularmente conheço.
até mesmo em casas onde o casal possui a mesma profissão, como no caso médicos, por exemplo, ou até pastores. Eu observo esse comportamento. A realidade de alcançar voos maiores é dos homens. As mulheres fazem o que dá, no tempo que sobra. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você tem objetivos claros? Você tem objetivos definidos? Quais são os seus objetivos? Ou qual é o seu objetivo? Objetivo e sonhos que vêm lá de dentro, que tem tudo a ver com a sua essência, com o seu propósito de vida. Você tem? Bom, vamos descobrir juntas aqui quais são a sua força de caráter ou as suas forças que te movem. Forças de caráter são as características positivas das pessoas e quando são colocadas em prática, causam um impacto muito benéfico no desenvolvimento humano. Então, após muitas pesquisas, os estudiosos na área de análise de comportamento humano identificaram 24 diferentes forças de caráter. Bondade, gratidão, cidadania, criatividade, perseverança, amor ao aprendizado, entre outras, e as separam em 6 grupos chamados de virtude. Quase todos nós possuímos essas 24 forças em diferentes graus. Cada indivíduo possui sua própria composição. Exatamente por isso, cada pessoa é única. Então, nós vamos aqui conhecer um estudo da psicologia positiva que afirma que pessoas só podem ser realmente felizes quando descobrem e utilizam sua força em todos os aspectos da sua vida. Isso significa que você somente pode alcançar a felicidade se aplicar na sua vida as atividades diárias e as suas principais forças de caráter. Aquela força que está dentro de você, aquela força que te move, que te impulsiona. São diferentes os estudos que quando usamos nossa força no nosso dia a dia, há um aumento significativo de autoestima, energia e autoconhecimento, autoconfiança, além de mostrar nos nossos relacionamentos uma melhora e proporcionar chances de atingir nossos sonhos. É forte isso, né? Então, eu quero que você entenda que você tem uma força dentro de você. Basta você se conhecer, basta você dar ouvido, prestar atenção àquela vozinha que sussurra lá no seu íntimo e comece a analisar em que você é bom, em que você é boa, qual é a sua maior qualidade, aquilo que mais te elogiam é a sua força motora, é a força principal que existe dentro de você. Você sabe usar ela a seu favor? Você sabe usar ela de maneira positiva na sua vida? Então, eu quero que você entenda que também, assim como você tem uma força motora, algo que te impulsiona e que é a sua maior qualidade, qual é o seu maior defeito? O que mais reclamam de você? Saiba que o seu maior defeito, aquilo que as pessoas mais reclamam de você, sabe o que é? É aquilo que você usa inconscientemente para se auto-sabotar. E eu vou te dar um exemplo aqui, meu próprio. O meu maior defeito eu pensava que era uma qualidade. E vocês conheceram aqui no início, se você não viu ainda, todos os vídeos, busque a ver todos os vídeos, busque a conhecer todos os arquétipos, que você vai entender o que eu estou dizendo agora. O meu maior defeito era ser boazinha.
Eu era boazinha demais. Eu olhava demais o outro e me anulava o tempo todo. E quando alguém, principalmente o meu esposo, me alertou sobre isso, porque quando alguém perguntava para mim assim, Magna, vamos sair, vamos comer fora, e a gente gostava muito de fazer isso, de juntar toda a galera da igreja, a turma, aquelas pessoas que estavam mais próximas a nós, e todos os finais de semana, por exemplo, a gente ia para uma pizzaria, a gente ia para um lugar. Quando me perguntavam assim, qual é a sua pizza preferida? Qual que você quer que pede para você? Eu dizia assim, tanto faz, qualquer uma. A que você pedir para você, eu amo tudo, eu gosto de tudo. Aí um dia eu fui pedir uma pizza de manjericão. Eu gosto de manjericão. Mas a pizza só tinha a massa e o manjericão. Eu comi, fiz carinha de quem tava amando, amo pizza de manjericão. Depois eu comentei com meu esposo, nossa, poderia ter comido uma outra coisa. Eu tava tanta vontade de comer uma pizza de bacon. E ele disse, por que você não falou? Ele falou, esse é um defeito seu. Você sempre quer fazer o que os outros acham que você deve fazer, até na comida. E eu comecei a prestar atenção que a minha maior qualidade não era qualidade, era um defeito. E tinha pessoas que Deus estava usando para falar comigo, Magna, deixa de ser boazinha demais. Isso irrita a gente, é irritante. Você não tem vontade própria. E aí eu comecei a perceber que eu estava me auto-sabotando. Sabe por que eu me auto-sabotava? Porque eu precisava da aceitação das pessoas. Eu queria ser aceita, eu queria ser amada. Isso tinha a ver com uma crença limitante, com um trauma, sabe? Com uma necessidade, com uma falta emocional lá da minha infância. Mas que eu estava carregando para o meu tempo presente e que eu estava usando isso para me sabotar. Então esse era o meu maior defeito. Aí eu fui olhar qual era a minha maior qualidade. Como que eu descobri qual era a minha maior qualidade? Eu descobri que a minha maior qualidade era ouvir e dar conselhos. Não é à toa, né? Que Deus me fez pastora e que Deus me fez psicanalista. Sou ótima para ouvir. E aí eu comecei a me mover mais. Eu falei, bom, se as pessoas gostam de aconselhamento, gostam de ser escutadas, de serem ouvidas, eu vou aprender a ouvir e vou aprender a ajudar essas pessoas ao invés de eu dar o meu conselho. Olha, faz assim, assado, eu vou ajudar essas pessoas a encontrar as suas próprias respostas. E foi aí que a psicanálise entrou na minha vida. Porque eu descobri que a minha maior qualidade, a minha força motora, o meu propósito de vida estava relacionado a saber ouvir e a saber falar. Então eu me movimentei. Então quando você descobre qual é a sua maior força, bom, isso já te dá um norte para você fazer o seu primeiro ou seu próximo movimento. E aí a gente começa a agilizar e a olhar pra gente. E foi aí que eu aprendi a olhar para mim. Foi aí que eu aprendi a me mover. Foi aí que eu aprendi a caminhar. Foi aí que eu aprendi a conhecer os meus sabotadores. E é o que eu vou te ensinar amanhã, a conhecer os seus sabotadores. Aqui eu te dei um spoiler, mas você tem muita coisa para você aprender. E uma das coisas que mais fez sentido na minha vida foi eu descobrir que ao sair do ponto morto era melhor eu caminhar para o lado errado do que eu ficar parada. O que significa isso? Significa aquilo que eu venho falando com você há um tempão. O feito é melhor do que o bem feito. É melhor eu caminhar, seja para onde quer que seja, do que eu ficar parada. Porque se eu ficar parada, eu não vou descobrir o que é o certo. Mas se eu me movimentar, mesmo que seja para o lado errado, eu vou descobrir e errei. Não, eu não errei. Eu adquiri experiência e eu aprendi a ir para o lugar certo. Então eu vou recalcular a minha rota.
É sobre isso. É sobre se conhecer, saber quem você é. Até amanhã, gente. Um beijão no seu coração e eu volto amanhã. Dá aquele joinha. Envia esse vídeo para mais pessoas. Deixa mais pessoas serem abençoadas. Não tenha preguiça de parar para ouvir, porque quando você parar para ouvir esse vídeo, parar para ver, analisar, você vai descobrir que esse foi o melhor tempo da sua vida. Às vezes, tudo que nós precisamos fazer para mudar de vida é parar para ouvir alguém. Lembre-se, eu já passei pelo caminho que você está passando e eu já venci ele. Portanto, hoje eu tenho autoridade para falar sobre o assunto. Beijo no seu coração e até amanhã.